Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos nessa terça-feira falando sobre o mercado da NBA. Separei aqui algumas informações que saíram na imprensa americana para a gente dar aquela bela comentada, mas antes peço para que você deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, que ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Pessoal, vamos começar aqui falando sobre Ben Simmons e um rumor envolvendo uma ida do jogador para o Atlanta Hawks, né? Segundo o jornalista Steve Bulpett, do Heavy, existe um interesse muito grande da diretoria do Brooklyn Nets em realizar uma troca envolvendo Ben Simmons e John Collins. Na matéria, o jornalista escreveu o seguinte: Brooklyn quer alguns scorers nessa próxima off-season e John Collins seria o favorito da diretoria, mas a única maneira de fazer a troca acontecer é mandando Ben Simmons. Atlanta pode ser um dos poucos encaixes para Ben Simmons por conta da necessidade que o time tem de ter defensores. Então, segundo a matéria do Heavy, existe o interesse do Brooklyn em realizar essa troca, né? O New York Post publicou, né, nessas últimas semanas, um relatório dizendo o seguinte: o grupo do Brooklyn Nets notou uma mudança completa no foco e na mentalidade de Ben Simmons. Existe a crença de que ele possa voltar à sua forma de All-Star. Então, pela matéria do New York Post, parece que o Ben Simmons está com a cabecinha no lugar, o que poderia facilitar com que essa negociação entre Brooklyn e Atlanta acontecesse. É interessante lembrar que não é a primeira vez que o John Collins é especulado em Brooklyn, né? Na trade deadline foi dito, inclusive muitas vezes, que o Brooklyn iria realizar uma troca, né, pelo John Collins, né? O John Collins mesmo deu algumas entrevistas dizendo que não se importaria de ser trocado, que não estava nem aí se o Hawks iria trocar ele, só que acabou não rolando, mas parece que ainda existe esse interesse da diretoria do Brooklyn em ter o nosso querido John Collins. Olha, para o Brooklyn Nets seria uma troca excelente, porque o Brooklyn abriria a mão de um jogador que disputou apenas 42 partidas nessa temporada e que teve médias de apenas 6,9 pontos, 6,3 rebotes e 6,1 assistências, né? O Brooklyn abriria a mão desse cara para ter um John Collins que, apesar de ter tido uma temporada bem abaixo do que ele teve em anos anteriores, ainda foi uma temporada melhor do que o Ben Simmons, né? O John Collins com certeza seria muito mais útil para esse time do Nets, que precisa de jogadores ofensivos, do que o Ben Simmons. Então, se essa troca de fato acontecer, se a diretoria do Brooklyn conseguir convencer o Hawks a realizar essa troca, com certeza o Nets sairia como um grande vencedor. E, bom, se essa matéria do New York Post realmente for verdadeira e o Ben Simmons estiver com a cabeça no lugar e, né, tiver mesmo a possibilidade dele voltar à sua forma de All-Star, seria talvez uma boa aposta do Atlanta Hawks. Então, vamos ficar de olho, né? Vamos ficar de olho porque talvez a gente possa ver o Ben Simmons em Atlanta na próxima temporada, né? E a outra informação que eu queria trazer aqui nesse vídeo é relacionada ao Jordan Poole do Golden State Warriors, né? O Jordan Poole, ele tem sido muito criticado, né, nesses playoffs, né? O nível apresentado pelo Jordan Poole nessa pós-temporada não está deixando ninguém satisfeito. Inclusive, eu até fiz um vídeo nessa semana falando sobre esse desempenho horrível do Jordan Poole na pós-temporada. E tem muita gente dizendo que o Golden State Warriors deve trocar o Jordan Poole nessa próxima off-season. Inclusive, a NBC Sports publicou
uma matéria dizendo que o Jordan Poole tem tido muitos problemas no vestiário do Warriors, que ele tem sido meio que excluído pelos outros jogadores, né? Então parece que a relação não tá muito boa. E o Gilbert Arenas, ex-jogador da NBA, inclusive um ex-astro da NBA, deu uma declaração nessa semana que, né, deixou os torcedores do Warriors um tanto quanto inflamados, né? Porque o Gilbert Arenas, ele disse com todas as palavras que o Jordan Poole precisa ser trocado, né? A fala dele foi a seguinte: após ver ele jogar hoje, eu o trocaria. Ele é o reserva com o maior contrato entre todos os outros do confronto. No entanto, parece que é o pior deles. Então, o Gilbert Arenas deixou muito claro que, na opinião dele, o Warriors deveria trocar o Jordan Poole porque ele é o reserva com o maior contrato, né, dentre todos os que estão, né, nessa série entre Lakers e Warriors, e parece que ele é o pior reserva de todos, né? Para quem não se lembra, o Jordan Poole ele assinou uma extensão nessa última off-season de 4 anos com 123 milhões de dólares totalmente garantidos. E tem, né, um plus aí nesse contrato, porque esses 123 milhões de dólares podem acabar se tornando 140 milhões caso o Jordan Poole ele atinja algumas metas. Então, foi uma extensão muito alta, né, para muita gente. Foi um valor, né, um tanto quanto supervalorizado, né? Foi um contrato supervalorizado que o Warriors deu pro Jordan Poole. Na minha opinião, realmente foi um contrato bem acima do que deveria, né? E, obviamente, né, que ele não está fazendo valer essa grana. Então, realmente, né, o Arenas ele tem razão quando ele diz que o Jordan Poole é o reserva com o maior contrato dentre todos e é um dos que menos está entregando. Realmente, ele é um dos que menos está entregando. Tanto é que se você for comparar a entrega do Jordan Poole para a entrega, por exemplo, do Donte DiVincenzo, do Moses Moody, que tem contratos menores, não tem uma diferença tão grande assim, né? Então, o Arenas, ele meio que tem razão nisso. Mas aí vem a seguinte questão: realmente o Warriors deveria trocar o Jordan Poole na próxima temporada? Olha, na minha opinião, não deveria trocar ele na próxima off-season. Por quê? Porque seria um desperdício, né? Seria jogar um investimento no lixo. Porque assim, a partir do momento que você dá 120 milhões de dólares na mão de um jogador jovem, você espera que esse cara evolua e, no médio e longo prazo, faça valer esse investimento. Nessa temporada, ele não fez valer o investimento, só que o contrato que o Jordan Poole assinou não entrou em vigor nessa temporada, vai entrar em vigor apenas na outra. Então, meio que ele ainda não custou para o Golden State Warriors essa grana que foi paga. Então, eu não o trocaria nessa próxima off-season, eu daria para ele mais um ano para se provar. Daí, se nesse próximo ano, já recebendo essa grana, ele não render, aí beleza, tenta uma troca. Mas eu ainda daria mais um ano pro Jordan Poole. Agora, beleza, eu não trocaria, mas eu cobraria e muito o Jordan Poole. Porque a partir da próxima temporada, esse elenco do Golden State Warriors deve passar por uma reformulação. Pode demorar um pouquinho mais essa reformulação, ela deve ser feita aos poucos, mas é fato que vai acontecer, porque a NBA não vai deixar o Warriors manter todos esses jogadores por conta das mudanças que fez nas regras do teto salarial. E o Jordan Poole, ele vai ser uma peça importante nessa reformulação, porque ele vai ser meio que um dos pilares dessa reconstrução. É um jogador jovem, é um cara que está no elenco já faz um tempo, é um cara que foi campeão. Então o Jordan Poole, ele vai ter um papel importante nessa reformulação. Então ele precisa ser cobrado. Ele precisa
ser cobrado. Então, eu concordo quando o Gilbert Arenas critica a entrega do Jordan Poole e fala que, entre todos os reservas, ele é o que tem o maior contrato e é um dos que menos está entregando. Eu concordo. Agora, eu não concordo quando ele diz que o Warriors precisa trocar o Jordan Poole na próxima temporada. Eu não trocaria, eu daria mais um ano para ele e depois desse próximo ano, dessa próxima temporada, aí beleza, ver o que faz. Mas nessa próxima off-season eu não trocaria, porque é meio que jogar dinheiro fora. E eu sou um cara mão de vaca. Eu sou um cara mão de vaca. Sou um cara, né, suvina, como diria minha mãe. Sou um cara suvina. Então, eu não gosto de desperdiçar dinheiro. Eu gosto de tentar fazer o dinheiro valer a pena. Então, se eu fosse o GM do Warriors, inclusive, eu posso me candidatar à vaga, né? Porque o Bob Myers não deve ficar. Então, quem sabe não tá eu lá ano que vem, né? Sendo o GM do Warriors. Se eu fosse GM do Warriors, eu daria mais um ano para o Jordan Poole. Mas essa é a minha opinião e eu quero saber a sua. Você trocaria o Jordan Poole na próxima temporada? E sobre Ben Simmons no Hawks? Você acha interessante? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Se gostou do vídeo, eu peço para que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. E é isso, né? Tamo junto. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.